O Fundo Rio Bravo Renda Varejo começou a sua quarta emissão de cotas. A ideia é captar 300 milhões para expurgar alguns fantasmas do passado. Quer entender melhor essa história? Então vem comigo. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do fundo Rio Bravo Renda Varejo, o RBVA 11. Um fundo que já tem aí mais de 10 anos de existência, mas que já teve algumas caras um pouco diferentes. É um fundo com uma história longa. Então, ao invés da gente começar aqui mostrando o relatório gerencial, eu acho que vale muito a pena a gente entender a história do fundo, até para entender um pouco melhor a cara que ele tem hoje. Esse fundo, ele começou em novembro de 2012, mas ele não se chamava Rio Bravo Renda Varejo, ele tinha outro nome. Ele era o Agências Caixa, o AGCX 11. Sim, esse fundo ele foi criado lá em 2012 na ideia de operar agências da Caixa Econômica Federal, na mesma estratégia, por exemplo, do BBPO com as agências do Banco do Brasil. Agora o BBPO até trocou de nome, mas conhecido como BBPO. Então, ele tinha ali o dinheiro dele, o capital dele. Ele começou com um capital ali de um pouco menos de 400 milhões de reais. E a ideia dele era dividida em duas estratégias. Ele ia usar parte do valor para comprar agências da Caixa e alugar ela de volta, que é o que a gente chama de uma estratégia de Sale on Leaseback, ou SLB, como alguns chamam. É raro usar essa sigla, mas alguns chamam. E outra parte do capital ele ia usar para construir agências para a Caixa Econômica, que é o que a gente chama de BTS, ou Build to Suit, certo? Então, independente da estratégia, os contratos eram sempre de 10 anos, ou da compra do imóvel da Caixa Econômica, ou da entrega do imóvel construído, e esse era o planejamento do fundo, bem parecido com o BBPO, só que o BBPO não tinha construção de agência, era só compra. Aqui tem construção e compra. E logo depois o fundo já teve seu primeiro solavanco, digamos assim, que ali em março de 2015, ou seja, o fundo não tinha 3 anos de existência, a Caixa Econômica comunicou que não queria mais a construção de novas agências. Ela iria honrar aquelas agências que já estavam em processo de construção, ou que pelo menos o terreno já tinha sido adquirido, etc. Ou seja, o que já tinha dado start, a Caixa ia honrar, ia receber a agência, ia valer o contrato normalmente. Porém, a Caixa não estava mais autorizando o fundo a comprar novos imóveis, ela não mais entraria nesse tipo de operação. E, claro, durante esse tempo, a Rio Bravo, que é a gestora, e a Caixa fizeram muitas negociações, muitas conversas, porque o fundo ficou com dinheiro na mão. O fundo ficou com mais ou menos ali uns 130 milhões bobos na mão. Dali mais ou menos 30% do valor captado. Surgiu a ideia de pegar o dinheiro e comprar mais agências da Caixa. Surgiu 1000 ideias, mas nada foi para frente. Nada avançou. Até que em março de 2018, a gestora, então, convoca uma assembleia e propõe de mudar a cara do fundo. Ele deixa de ser um fundo de gestão ativa, totalmente focado na Caixa Econômica, e se torna um fundo de gestão ativa, onde ele iria comprar outros imóveis, poderia vender os imóveis, poderia girar os imóveis. Então, foi o primeiro fundo realmente de renda urbana, certo? Muito antes de HGRU da vida, muito antes de TRXF. Ele foi o primeiro fundo a ter realmente essa cara ou essa proposta de se tornar um fundo de renda urbana com gestão ativa. E isso foi aprovado. Então, a partir ali de março de 2018, é quando o fundo então se torna o Rio Bravo Renda Varejo, o RBVA. Ali ele ganha esse nome. Logo depois, em 2019, ele faz a sua segunda emissão de cotas, ainda pega o dinheiro que ele já tinha em caixa e vai comprar outros imóveis, compra imóveis de vestuário e compra restaurantes, etc. E também já faz a venda de algumas
de algumas agências da Caixa Econômica, ou seja, ele já começa com a gestão ativa dele lá em 2019. Pausa aqui, a gente vai falar de um outro fundo imobiliário que também tem a ver com essa história, que é o SAAG, o Santander Agências, SAAG 11. Talvez você vai dizer assim, mas não, eu nunca ouvi falar desse fundo. É porque ele já não existe mais. Mas ele é importante nessa história. Ele foi constituído mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, lá no comecinho de 2013. Agências Caixa de 2012, SAAG de 2013. Onde ele comprou 28 agências do Banco Santander e alugou elas de volta para o Santander numa estratégia de sale and leaseback clássica. Foram 28 agências, ali mais ou menos um terço no estado de São Paulo, mas também tinha Minas, Rio, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Claro, o grosso era ali São Paulo, Rio e Minas, essa é a verdade, mas tinha também no Sul e no Nordeste. Até que a gente tem outro capítulo da nossa história. A gente tem que em março de 2020, a Rio Bravo propõe a incorporação do SAAG pelo Rio Bravo Renda Varejo, ou seja, juntar os dois fundos num só e seguir agora como um fundo unificado sob o nome do Rio Bravo Renda Varejo, sob o RBVA. Então, os cotistas do SAAG receberiam um X percentual de cotas do Rio Bravo Renda Varejo e tudo mais. Essa foi uma operação que gerou bastante polêmica, como é relativamente comum em fundos que fazem incorporações. Nunca é uma transação 100% simples. Sempre gera ruído, sempre gera polêmica, porque fica aquele negócio, mas qual é o valor? Uma cota do SAAG vai valer quantas do Rio Bravo Renda Varejo? O preço está certo? Não está? É assim? Não é? E ainda por cima somam-se polêmicas, porque a Rio Bravo, claro, por ser um fundo muito maior, de gestão ativa, etc., ela também colocou outras propostas ali para serem votadas na mesma Assembleia, como, por exemplo, o aumento da taxa de gestão do fundo. Sim, sob o argumento de que a taxa de gestão que o RBVA tinha até então era a taxa pensada em 2012 para um fundo de uma gestão muito mais passiva. E agora era um fundo com uma gestão muito mais ativa, precisando de uma equipe maior, precisando de mais expertise, etc. Uma estratégia que naturalmente gasta mais tempo, gasta mais energia. Todas as propostas foram aprovadas, mas a incorporação foi no trisco. Uma proposta de incorporação tem que ter pelo menos 25% de aprovação de cada um dos fundos, né, das cotas de cada um dos fundos. Ambos foram na base de 26%, RBVA 26,53%, o SAG 26,39%, ou seja, aprovada ali no trisco do trisco. E, com isso, o Rio Bravo Renda Varejo tem a cara que ele tem hoje. Um fundo que tem a maior parte do seu patrimônio alocado em agências, porém que tem imóveis de outros tipos. Vamos dar uma olhadinha como é que está a cara dele hoje. Hoje, essa é a situação do fundo. Ele tem, então, 67% do seu patrimônio em São Paulo e 22% no Rio. Então, somando aqui, a gente já tem 90%. E o resto está espalhado, que são pedacinhos de agência do SAAG e do antigo Agências Caixa, em sua maioria. Né? Então, tem Paraná, tem Distrito Federal, tem Pernambuco, tem Ceará e um pouquinho em Minas Gerais. Então, ele tem 93% aqui, deixa eu tirar minha câmera aqui da frente, 93% Sudeste, 5% Nordeste, 1% Sul, 1% Centro-Oeste. Então, um fundo concentrado no Sudeste, como não podia ser diferente. Hoje, o principal inquilino é a Caixa, com 34,8% da receita, e o Santander logo atrás com 32%. Então, se a gente somar aqui essas duas pernas, a gente tem 67%, 2/3. 2/3 é a Santander e Caixa. E depois vem inquilinos menores. Tem a operação do Açaí, tem a operação do Grupo Pão de Açúcar, Centauro, Renner, Itaú, Coco Bambu e tudo mais. O cronograma de vencimentos é razoavelmente longo, a grande maioria dos contratos, mais de 80%, é pós-2030, e são contratos ali, 1/3 contratos atípicos e 2/3 típicos. Você vai dizer, poxa, Nádia, mas o fundo não foi criado como contrato de sale and leaseback, como um contrato de build to suit, etc. Sim,
Mas a gente tem que lembrar que esses contratos tinham prazo de 10 anos. Esses contratos já acabaram. E a grande maioria deles foi renovada. A Rio Bravo conseguiu negociar com a Caixa e com o Santander e renovar praticamente todos os aluguéis. Claro que não mais com o mesmo prazo e também não mais com o mesmo valor, porque esses eram imóveis que estavam com valores fixos desde 2012, atualizados pela inflação. Inclusive, o Santander chegou a tentar discutir esses valores na Justiça e não conseguiu. A Justiça honrou, né? A Justiça deu o ganho de causa para o Rio Bravo Renda Varejo e os contratos foram seguidos até o vencimento. Claro que esses valores ficaram muito acima de valores de mercado, então a maioria dos imóveis teve seus aluguéis renegociados ali um pouco para baixo, mas para patamares de mercado. Voltando aqui para o relatório, aqui tem o cronograma de reajustes, né, o mês que é reajustado cada um. Aqui tem o detalhamento de cada um dos imóveis, endereço, cidade, quem é o locatário, área. Se você quiser até ver aonde ele está localizado, você clica aqui, você vai dar direto lá no Street View, né, no Google Street View. Aqui dá para ter uma noção de tudo. Inclusive, aqui mais em cima um pouquinho, a gente tem a alavancagem do fundo. O fundo tem uma alavancagem? Tem uma alavancagem de mais ou menos 15%. Está aqui mais em cima. Aqui. A alavancagem dele aqui de 14,85%. São dois CRIs, um com vencimento de 9 anos, outro com vencimento de 15. E aqui está o cronograma de quanto o fundo tem que amortizar de capital, né? Que em 2029 vence um deles, e aí só fica o menorzinho aqui para tocar. Não é um percentual alto, até porque o fundo ele tem feito histórico de vendas. Inclusive, vendas dos imóveis foram lucrativas. Até hoje, no total dessas vendas, o fundo já teve mais de 36 milhões de reais em ganho de capital. Claro, esse ganho de capital, esse lucro, entra na distribuição de dividendos do fundo. Isso entra para o fluxo de dividendos. O valor que volta do capital, claro, pode ser alocado em outros imóveis ou pode ser usado para abater a alavancagem. Então, não é uma alavancagem preocupante, o fluxo de vencimentos é razoavelmente alongado e tudo mais. E essa é a cara do fundo. Essa é a realidade do fundo hoje. Se a gente for olhar a performance dele contra o IFIX, a gente vai ver que ele está aqui no cenário de um ano ganhando do IFIX. Certo? Se a gente olhar, a gente vai ver aqui na visão de um ano, o ganho acumulado da RBVA, somando aumento de cotação e distribuição de rendimentos, foi de 28%, enquanto o IFIX de 6,30%. Então, nos últimos 12 meses, ele bateu o IFIX de sobra, e inclusive também bateu, né, até o CDI, né, ali 200% do CDI aproximadamente. Dividendos. O fundo vem há 4 meses com a mesma distribuição de dividendos, que é de R$1 por cota. Que em relação a preços de hoje, né, que a gente está gravando o vídeo, dá um dividend yield de 0,91%. Em 12 meses, o fundo distribuiu aí quase R$12, R$11,96. Está uma média ali de R$1 por cota, arredondando, dá um dividend yield aí de quase 11%. E qual é a ideia dessa emissão? A ideia dessa quarta emissão é o fundo captar 300 milhões de reais. Tá? Dependendo da demanda, esse valor pode ser aumentado em mais 25%. Então, ele vai ali para R$375, se tiver demanda. O que o fundo quer fazer com esse dinheiro? O que está divulgado aqui no prospecto? Tem 4 negociações em andamento. Uma delas é para comprar 7 imóveis, é o grosso da operação, né? São 300 milhões. Se a gente olhar o pipeline total, são 525 milhões. Então, mesmo que uma operação ou outra dessa caia ou seja reduzida, etc., o fundo tem pipeline aí para bem mais do que o valor total.
Então, tem uma operação grande que são 7 imóveis, assim como muitos fundos a gente vê fazendo operações com Grupo Pão de Açúcar, com Açaí, etc., que compra 5, 7, 10 supermercados, né, ou centros de distribuição, etc. Essa é uma operação parecida, não divulga aqui quem é a outra ponta, né, quem é o vendedor, mas é uma operação de 300 milhões, a gente tem cada imóvel aí na base de 40, 45 milhões de reais. Tem mais 3 imóveis, né, 3 operações, uma delas participação em empreendimentos de varejo, então também aqui dá a impressão de que são vários imóveis separados, apesar de que aqui não abre, mas é uma operação menor de 100 milhões. Uma participação em um shopping center de 100 milhões e uma operação de fachada ativa, né, hoje muito comum ali na cidade de São Paulo, que já está até em fase de formalização do compromisso de compra e venda. Então essa aqui já está mais amadurecida, por uma operação muito pequenininha de 25 milhões. As operações maiores ainda estão em negociação, até por isso, claro, justifica que o fundo não divulgue quem é a contraparte, etc. Então, aqui a gente tem então o fundo, digamos, expurgando, exorcizando um dos seus fantasmas do passado. Porque esse fundo, apesar de hoje ser um fundo de renda de varejo, né, um fundo de gestão ativa, de renda urbana, etc., ele não é. Ele é um fundo muito concentrado em agências. Exatamente por toda essa história, porque ele veio da união de 2 fundos que eram 100% agências. Mesmo ele tendo feito vendas, compras de outros imóveis, feito 2 emissões, etc., etc., ainda era um fundo onde a maior parte da operação é agência, 2/3 da renda. Entrando essas operações, a tendência é que as agências deixem de ser a maior parte. Talvez algo ainda muito próximo de 50%, talvez 45%, etc. Não dá para a gente fazer a conta exata, porque também vai depender de qual dessas negociações vai avançar ou não, em que termos, etc. Mas a tendência é que as agências deixem de ser a principal fonte de renda do fundo. Eles se tornem realmente não mais um fundo de agências com algumas operações de varejo, mas sim um fundo de varejo com algumas agências. O desafio vai estar no valor total dessa emissão. Por quê? Se a gente olhar aqui na página 54 do prospecto, claro, todos os documentos aqui que eu estou mostrando, obviamente, estão no... Vou botar o link aqui embaixo para quem quiser olhar direitinho, para quem quiser acompanhar. Achei. Pronto. O preço da emissão vai ser o grande desafio dessa operação. Por quê? O preço da emissão é de R$ 108,12, que é o valor patrimonial do fundo hoje, mais custas de R$ 4,02. Então, quem quiser participar da oferta vai ter que pagar R$ 112,14, que é bem mais do que o valor hoje do fundo. Hoje o fundo está cotado ali em R$ 109,60. Até em setembro até chegou ali a bater 112, 113, etc., mas não é um patamar de preço que o fundo já há algum tempo não vê, tirando esse breve trecho ali em setembro. E agora o fundo está 109 quebrados. Então, vai ser uma operação que vai demandar de um esforço de vendas das corretoras, dos bancos contratados. E vejam que isso meio que faz um ciclo de justificativa com o preço da emissão, que é 3,71%, um preço bem mais alto de custas do que a gente vê em outras emissões. Mesmo ofertas públicas, que naturalmente já tem um preço mais alto do que uma oferta restrita, mesmo assim é 3,71. Pouquíssimos fundos vieram com taxas sequer próximo a isso nos últimos, 12 meses. E talvez uma coisa explique a outra. Porque se a gente olhar aqui, supondo essa taxa de R$ 4,02 e o fundo consiga bater ali 100% da operação, né? Consiga captar os 300 milhões, isso dá um custo total de mais de 11 milhões. Só que desses 11 milhões, 9 milhões
80% do custo total é comissão de distribuição. O que a gente quer dizer com isso? O que isso significa a comissão de distribuição? É a comissão que a corretora vai receber para cada pedido que entrar. Sim, a corretora, o banco, o assessor autônomo de investimentos, em muitos bancos, o gerente do banco, recebe uma comissão por captar ofertas, né? Por fazer pessoas investirem nas ofertas, seja no direito de preferência, seja na emissão pública. Tanto faz, a comissão é a mesma. Então, essa operação, praticamente todo esse custo da emissão, está indo para remunerar essa força de venda, que vai precisar fazer uma força de venda grande para conseguir captar investidores, para conseguir que investidores queiram investir, certo? Se a gente olhar dos R$4,01, 2 centavos, né? Aqui está arredondado para baixo, aqui está arredondado para cima, mas R$4, R$3,20 é comissão. R$3,20 é a comissão. Bom, e claro, todo cotista tem direito ao direito de preferência. Sim. Vou comentar aqui. E depois eu explico por quê. Porque, claro, muita gente está pensando, mas verdade. Se o valor é 112 e eu posso comprar no home broker, eu posso comprar na minha corretora a 109, por que eu estou escutando você falar sobre essa emissão? Aí que está um ponto interessante. Vai ser dado o direito de preferência, sim, de 23,94%. Tá? Aqui até o percentual exato está aqui no prospecto. 23,944145. Esse percentual aqui é todo maluco, tá? Dá quase 24%. Com a data de corte de 28/9. Então, se você é cotista ou era cotista em 28/9, você tem direitos de preferência. Mais ou menos arredondando, para cada 100 cotas, quase 24 cotas. Basicamente, você pega o número de cotas que você tinha em 28/9, multiplica por esse percentual, arredonda para baixo, esse é o número de direitos de preferência que já está lá na conta da sua corretora. E você pode fazer um dinheiro com isso. Sim, porque esses direitos eles podem ser negociados em bolsa. Tem girado ali na ordem de 7 centavos, 8 centavos, 10 centavos por cota, é o que tem negociado nos últimos dias. Então, sim, se você não quiser exercer seus direitos de preferência, você pode vendê-los. É só entrar ali no home broker da sua corretora e vender. Vou só pegar aqui as datas para mostrar para vocês aqui do cronograma. Está na página 37. Então vamos lá, cronograma. A data de corte para o direito de preferência, como eu mencionei, 28/9. Os direitos de preferência já estão sendo negociados e também já podem ser exercidos por quem assim quiser exercer. Você pode negociar até o dia 18, um período razoavelmente longo. E se você quiser exercer, até dia 20 também. Você pode não só vender, você também pode comprar. Está negociado em bolsa. Está lá código RBVA 12. Então é só... Se você comprar os direitos de preferência, você depois ainda tem que exercer. Você tem que pagar os 112, né? 112 quebrados, que é o custo de emissão mais a taxa da emissão. Então, e você tem a liquidação do direito de preferência. Então, para quem exerceu o direito de preferência, paga o direito de preferência no dia 23/10. No dia 24, começa a oferta pública em si, e vai até dia 16/11, com a liquidação no dia 22/11. Essa é a operação, esse é o histórico do fundo. Talvez muita gente nem saiba que esse fundo já foi o AGCX11, o Agências Caixa. E essa é a operação. Uma operação que, nesse preço, vai ser complicado, por isso está remunerando a força de vendas. E, se der certo, o fundo deixa de ser um fundo majoritariamente de agências bancárias. E agora eu quero saber de você. Você é cotista? Você sabia da história desse fundo? Você lembra dele como Agências Caixa? Você já estava aqui nesse mercado quando aconteceu a fusão com o Saag? Me conta qual é a sua relação com o fundo, se você já conhecia, se você não conhecia, se você foi cotista. Deixe seus comentários aqui embaixo que eu quero saber muito da sua opinião, se você acha que essa emissão vai dar certo,
Se não vai, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like para eu saber que você gosta daqui dos vídeos. Se você acha que mais gente pode gostar, não esqueça de compartilhar naquele seu grupinho de investimentos lá do WhatsApp, lá do Telegram. E se você não quer perder as próximas novidades aqui do canal, não esqueça de deixar a sua inscrição aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem continuar a sua maratona de estudos, vou deixar mais 2 videozinhos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.